Fala pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Yuri Vago, sou advogado, concurseiro e investidor. Pessoal, se estiverem gostando dos vídeos aqui do canal, por favor, se inscreve, deixa o teu like e ative o sininho para as notificações. Pessoal, nos dois últimos vídeos, nós falamos sobre o Tesouro Direto e as formas de aplicar dinheiro no Tesouro Direto. Já nesse vídeo, nós vamos abordar os CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário. Quais são as diferenças entre ele e o Tesouro Direto e quais são as vantagens entre ele e o Tesouro Direto, beleza? Bom, pessoal, a primeira diferença, e mais óbvia, né, é que o CDB, ou Certificado de Depósito Bancário, você vai emprestar o seu dinheiro para o banco e não para o governo federal, que é representado pelo Banco Central. Os CDBs, eles, obviamente, por serem enviados para bancos, são menos seguros do que o Tesouro Direto, porém, normalmente, muito mais rentáveis. Pessoal, como é feito o aporte para o Tesouro Direto? Primeiro de tudo, pessoal, você precisa abrir conta em uma corretora de valores ou em um banco. Pessoal, é o seguinte, recentemente eu me deparei com um cidadão que mostrou que ele tinha mais de 50 mil reais aportados em um banco que na realidade é uma pirâmide financeira. Pessoal, eu tenho que dizer umas coisas para vocês antes de vocês começarem a investir. A primeira de todas é: não acreditem em investimentos milagrosos. Isso não existe. Se alguém chegar para você e falar, olha, aporta dinheiro aqui, coloca dinheiro aqui que a gente vai te dar 10% de rendimento ao mês, 100% de rendimento ao ano, isso não existe. Esse rendimento é surreal. Nenhuma instituição financeira consegue deixar um investimento desse. Isso obviamente é uma fraude. Aí você me diz, mas isso aí é óbvio, 100% ao ano, não tem como. Sim, mas o camarada acabou botando dinheiro nesse banco, né? E prometia um rendimento de 5% ao mês. Isso é surreal, isso não existe. Obviamente, esse rendimento maravilhoso encheu os olhos dele e por conta disso ele aportou 50 mil reais e o coitado, infelizmente, vai perder esse dinheiro, porque isso na realidade era uma pirâmide financeira e dificilmente ele vai conseguir reaver esse dinheiro. E se conseguir, através de muito esforço e muito perrengue, por assim dizer. Então, como é que eu faço para saber se a minha corretora ou se o banco que eu quero colocar, aportar o meu dinheiro, é seguro ou não? Você vai entrar no site do Banco Central, link aqui na descrição, e vai colocar em nome da instituição. Vai haver uma aba chamada nome da instituição e você coloca o nome dela ali. Se aparecer, então é porque ela é registrada no Banco Central. Se não aparecer, é porque ela não é registrada e muito provavelmente é uma fraude. Então já não invista nisso. O segundo método é colocar na busca do Banco Data, vou deixar o link aqui na descrição, para ver se ela aparece e também você aproveita para ver a saúde financeira caso o banco exista. Ou a instituição, é claro. Mas antes disso, como eu falei, já é muito fácil você descobrir se isso é falcatrua ou não. Se a pessoa prometer para você qualquer tipo de investimento, isso aí já é fraude. Não tem como, não tem como um investidor te prometer que vai render tantos por cento ao mês, tantos por cento ao ano. Não tem como. O mercado é muito imprevisível, a não ser que seja um fundo de renda fixa. Aí ele pode até prometer, só que não é uma coisa muito segura. E se o rendimento for extremamente acima do mercado, também desconfie. Passou de 2% ao ano, já desconfie. Muito provavelmente é uma fraude, então vá para esses sites que eu estou colocando aqui na descrição do vídeo, coloque o nome da instituição e veja se é uma instituição confiável e se tem uma boa saúde financeira. É sério, pessoal, essa parte é muito importante para vocês, tá certo? Usem apenas as instituições registradas pelo Banco Central. Não coloquem dinheiro em instituições que não forem registradas pelo Banco Central, tá certo? Bom, outra dica muito importante é que normalmente não coloque todo o seu dinheiro em um único investimento. Esse investimento pode ser que dê ruim posteriormente, a instituição pode até ser verdadeira, mas pode ser que ela quebre, então você pode ter o perrengue de esperar receber esse dinheiro de volta, que com certeza vai, mas demora um pouco, eu vou explicar isso daqui a pouco. Então sempre diversifique o seu patrimônio, essa é uma das principais regras dos investimentos, diversifique seu patrimônio. Coloque uma parte do seu dinheiro em fundo imobiliário, coloque uma parte do seu dinheiro em ações, coloque uma parte do seu dinheiro em Tesouro Direto, outra parte em CDBs. Não coloque tudo num canto só. De preferência, use mais de uma corretora. Não coloque também tudo em uma única corretora. Existem inúmeras corretoras, a XP, a BTG, a Rico, a Toro, Modal. Tem alguns bancos bons, como o Banco Inter, que é um banco pequeno, mas que é regulamentado pelo Banco Central, então ele é seguro. Então, procure ver qual é a instituição que mais lhe agrada, que mais o layout da instituição lhe convém,
que seja mais fácil para você utilizar e comece a usar estas instituições, pelo menos duas. Eu recomendo que pelo menos duas instituições bancárias, seja 2 bancos ou 2 corretoras, de preferência corretoras, porque os bancos normalmente não têm bons tipos de investimento. Bancos grandes como Itaú, Bradesco, Santander, normalmente os investimentos são muito ruins, porque eles já são bancos bilionários e então eles não têm muito interesse em ficar investindo, em ficar colocando investimentos bons para os seus clientes, infelizmente. Bom, pessoal, e como eu disse para vocês, voltando agora a falar sobre os CDBs. Os CDBs, eles são um valor que você irá emprestar para o banco que está oferecendo o investimento. Quando você, por exemplo, tem conta na XP, é um exemplo, não estou incentivando ninguém a fazer investimentos na XP. Aliás, é um outro aviso que eu quero dar para vocês. Eu vou falar sobre algumas corretoras, alguns bancos, mas nenhum deles está me patrocinando, infelizmente. Nenhum deles está me patrocinando, então eu vou falar apenas citações de alguns que eu conheço, não que seja bom ou que seja ruim, tá certo? Isso aí são vocês que têm que ter essa conclusão, tá certo? Mas vamos lá. Digamos que você tem conta na BTG ou na XP. E então você vê lá, investimento Banco Inter. Exemplo, investimento Banco Inter, ou Banco Pan, ou Banco Will, ou Banco Modal, ou qualquer outro que seja. Investimento de 13% ao ano. A instituição que você tem que verificar se ela é segura ou não é este banco que aparece na lista da corretora. Porque a corretora é mais como se fosse um vendedor, ele não é o dono do produto, ele vai vender os produtos dos bancos que estão oferecendo esses rendimentos, certo? Eu vou deixar aqui para vocês uns exemplos de alguns tipos de investimento da corretora Toro e da corretora XP, que são algumas que eu consegui pegar aqui alguns tipos de investimento. Não invisto em nenhum desses aqui que apareceu na tela, mas são tipos de investimentos para vocês verem. Pode ver aqui que tem alguns bancos, né? Mas que você tem que verificar a saúde financeira desses bancos e não da corretora. Claro que verificar antes de tudo a saúde financeira da corretora é super importante. Uma corretora com saúde financeira muito boa é sempre melhor do que uma corretora fraca. Então, verifique a saúde financeira da corretora através do Banco Data, link na descrição mais uma vez, Banco Data. Coloque o nome da corretora e verifique se ela tem tido lucros recentemente, pelo menos nos últimos 4 anos. Existem outras formas de você verificar a saúde financeira da empresa, como o índice de Basileia, por exemplo, mas isso eu pretendo fazer um vídeo separado explicando exatamente só sobre a saúde financeira das instituições financeiras, ok? O motivo que eu recomendo para vocês fazer os CDBs em corretoras ou em bancos pequenos é porque, como eu falei anteriormente, bancos grandes normalmente só colocam investimentos daquele banco, por exemplo, Bradesco, estou dando um exemplo. Bradesco, ele só coloca investimentos do Bradesco, ele não coloca outros investimentos de outros bancos. Já as corretoras e os bancos pequenos fazem isso, eles colocam investimento de corretoras e de outros bancos. Então, a sua diversificação fica muito maior e muito melhor. Por isso que eu recomendo, mais uma vez, coloque investimentos em corretoras de valores seguras, tá certo? Bom, mais uma vez abordando as diferenças entre os CDBs e o Tesouro Direto, uma eu já falei para vocês, né, que você vai emprestar o dinheiro para um banco e não para o governo federal. Mas há vantagens e algumas outras desvantagens. As maiores desvantagens dos CDBs é essa que eu falei, né, que é menos seguro, mas a outra desvantagem é que normalmente os aportes que você tem que fazer para contratar aquele CDB normalmente é um pouco mais elevado do que no Tesouro Selic. Enquanto que no Tesouro Selic, com apenas R$ 35, R$ 50, você já consegue fazer investimento, como eu falei nos vídeos anteriores, link aqui na descrição. No CDB, você já vai ter que ter investimentos maiores, de pelo menos R$ 1.000. O investimento ele também pode ter liquidez diária, mas ele tem que especificar isso, e normalmente quando ele tem liquidez diária, ele tem um investimento mais fraco, como é o caso, por exemplo, do Banco Inter ou do PagBank. O Banco Inter, se não me engano, paga 110% do CDI, eu já falei para vocês o que é CDI no vídeo passado. Ou então no PagBank, que paga 107% do CDI, se não me falha a memória. Mas pelo menos esses são bons investimentos também para a sua reserva de emergência. Lembrando que uma boa reserva de emergência você deve colocar entre 3
ou pelo menos 6 meses de seu salário bruto, tá certo? Pode ser mais? Pode ser mais. Se você quiser deixar 1 ano de salário bruto em uma reserva de emergência, você pode? Claro que pode. Só que até lá você vai demorar bastante. Eu acho que 6 meses já é um prazo legal, mas vai de cada um. Pode ser que para você 3 meses já seja suficiente. Se você for um concursado, servidor público, pode ser que sim. Se você for CLT, eu recomendo que no mínimo 6 meses de seu salário bruto. Por quê? Porque se você for demitido, você vai ter 6 meses de garantia fora o auxílio-desemprego, certo? Então você vai ter 6 meses de seu salário que você guardou, que você vai poder usar em caso de uma emergência. Lembrando que reserva de emergência não é usado para comprar feira do mês. Reserva de emergência é, fui preso, tem que pagar fiança. Pronto, é uma forma de pagar a reserva de emergência. Meu carro bateu, preciso consertar meu carro, reserva de emergência. Fui hospitalizado, preciso fazer uma cirurgia, reserva de emergência. O nome já disse, beleza? Agora, as principais vantagens dos CDBs é justamente na rentabilidade. Enquanto que o Tesouro Direto dá no máximo rendimentos pré-fixados de 13%, CDBs dão rendimento de 15%, 16% às vezes. Então o rendimento é muito melhor. Enquanto que o Tesouro Direto existe o Tesouro Selic, que ele pega a taxa Selic e um pouquinho a mais, só para não dizer que é 100% só na taxa Selic. Existem CDBs que pagam até 110, 120%, como eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês verem, tá certo? E também tem CDBs que pagam o IPCA. IPCA, lembrando que é igual à nossa inflação no momento. Então, tem CDBs que pagam IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 8. Depende da corretora e depende do CDB que você vai escolher. Agora, se você reparou bem, eu falei para vocês que o CDB ele não é tão seguro quanto o Tesouro Direto. E o que é que garante que ou a corretora ou o banco que eu investi vai se manter no mercado, ou então se ele quebrar, o que garante que eu vou receber meu dinheiro de volta? Muito simples, vamos lá. Primeiro, se foi a corretora que quebrou, então basicamente você só vai ter que fazer uma portabilidade de conta. Se você tinha conta, vou dar um exemplo mais uma vez. Se você tinha conta na Modal, por exemplo, e a Modal quebrou, não que ela esteja quebrando, a saúde financeira da Modal é boa, já vou logo dizendo. Mas digamos que ela quebrou. E aí, perdi meu dinheiro? Não, é só você pedir a titularidade para outra corretora, XP, BTG, etc. Agora, você tem o seu dinheiro na sua corretora. Toro, vamos lá, eu botei aqui alguns exemplos. Aí digamos que um desses bancos aqui que você colocou dinheiro na corretora Toro, na XP ou etc, quebrou. E aí, como é que eu recebo o meu dinheiro de volta? É o seguinte, existe uma coisa chamada garantia do FGC. O FGC, ele é o Fundo Garantidor de Crédito. Resumindo, todos os bancos, eles se juntam para colocar dinheiro em um único local, justamente para caso uma instituição financeira quebrar, ele irá devolver o seu dinheiro. Mas todo o dinheiro? Não é todo o dinheiro. Até no máximo de 250 mil reais por instituição e até R$1 milhão por CPF. Explicando, digamos que você, em uma única corretora, colocou o dinheiro em 4 bancos diferentes. E cada um deles você colocou 250 mil reais. Ah, eu não tenho esse dinheiro, não importa, eu estou dando um exemplo, tá bom? 250 mil reais em 4 bancos diferentes. Banco A, B, C, D. É cada um o nome do banco, A, B, C, D. Cada um é um banco. E no banco A, 250 mil, B também, C também, D também. Digamos que banco A quebrou. E aí? Perdi meu dinheiro? Não. Você tinha até 250 mil reais nesse banco. Então, o dinheiro vai ser ressarcido para você. No mesmo ano, banco C quebrou. É melhor B, né? Senão isso vai ficar estranho. Banco B quebrou. E aí? Vou receber novamente esse dinheiro, porque eu tinha até 250 mil reais aqui. Banco C quebrou no mesmo ano. Gente, isso aqui não é que nem dominó, que você vai derrubando um e vai caindo o outro. Isso é muito raro acontecer. Normalmente, no máximo, 1 ou 2 instituições financeiras quebram por ano. E você ter a cagada, literalmente, de ter 3 bancos seus que você investe quebrando ao mesmo tempo, é muito azar. Sério mesmo, muito azar. Lembrando, para vocês verem a saúde financeira do banco, veja se o banco pelo menos tem tido lucro nos últimos anos. Coloque aqui no link da descrição, Banco Data, tá certo? Veja aqui na descrição se ele tem uma saúde financeira boa, tá bom? E aí, por fim, o banco D quebrou, nesse exemplo esdrúxulo que eu tô dando. Perdi todo o meu dinheiro? Não. Por quê? O total desses 4 bancos era R$1 milhão. Então, até R$1 milhão naquele ano, você vai receber todo esse dinheiro de volta. Passou de R$1 milhão, sinto muito, perdeu dinheiro. Por isso que eu digo para você diversificar o seu patrimônio. Não coloque tudo em um único banco, tudo em uma única corretora. Diversifica. Coloca uma parte em uma corretora, outra parte em um banco, outra parte em outra corretora. Faça desse jeito. Sempre com uma boa reserva de emergência, ou no Tesouro Direto, ou em um banco mais sólido, né? Pode ser um banco grande, pelo menos para reserva de emergência, não na poupança.
Repetindo, não na poupança. O banco ele tem que dar pelo menos 100% do CDI de liquidez diária. Se não for isso, esquece. O rendimento é muito baixo, tá certo? Mas lembrando, não aceite investimentos extremamente elevados de 5% ao mês. Isso é surreal, tá certo? Outro fator que também é igual, idêntico, né, entre os CDBs e o Tesouro Direto é que você normalmente vai ter que esperar um prazo para receber a maioria dos investimentos. Se ele for de liquidez diária, como eu disse anteriormente, você pode sacar ele a hora que você quiser. Lembrando que há imposto de renda sobre CDBs. Então você vai pagar o imposto de renda proporcional ao tempo que você deixou o dinheiro guardado. Se for em menos de 6 meses, vai ser um valor, mais de 6 meses, outro valor, mais de um ano, outro valor, mais de 2 anos, outro valor. Vou deixar a tabelinha aqui mais uma vez para quem quiser saber quanto tempo leva. Se não me engano, são 720 dias para você pagar a alíquota mínima de imposto de renda, que é 15%, tá bom? Outra coisa que eu esqueci de falar nos vídeos passados, este imposto de renda é sobre o que lucrou, não é sobre o dinheiro que você colocou lá. Se você colocou um valor 10 mil reais, X, bote um valor X que você colocou no banco, na corretora, e ele está rendendo. Digamos que num período de 2 anos ele rendeu 100 reais. Estou dizendo só para facilitar meu cálculo. Já disse para vocês, sou de humanas, não sou de exatas. Então vamos lá, em 2 anos esse rendimento seu lucrou 100 reais. Quanto você vai ter que pagar de imposto de renda? 15 reais. Por quê? Porque esse imposto de renda é só sobre o que você lucrou, não é aqueles 1.000, 10 mil, não sei, X. O X você não vai ter que pagar nada, obviamente, é o dinheiro que você colocou, você não paga nada por isso. Agora, você lucrou com esse dinheiro trabalhou para você e você vai lucrar com esse dinheiro. Então, com isso, você vai ter que pagar um imposto de renda apenas desse valor excedente, tá certo? Aí, por isso que eu tô dando um exemplo. O valor que você lucrou nesses 2 anos foi de 100 reais, você vai ter que pagar 15 reais. Porque é 15% do valor que você lucrou. Se você lucrou 100 reais em um ano, o valor do imposto de renda é 20 reais em um ano. Então você vai pagar 20 reais em um ano, tá certo? Quanto menos tempo, maior é o valor do imposto de renda sobre o lucro que você teve. Quanto maior for o tempo, menor é o valor do imposto de renda. Agora, se você não quer pagar imposto de renda de forma alguma, existem outras opções, como é o caso das LCIs e LCAs, que funciona basicamente igual ao CDB. É a mesma coisa, com uma única diferença, é isento de imposto de renda. Por quê? Porque esses investimentos eles são obrigatoriamente colocados ou no setor agrário, que é o LCA, ou no setor imobiliário, que é o LCI. Por conta disso, o governo federal decidiu há muito tempo que esses investimentos não teriam taxação de imposto de renda. Você pode deixar esse investimento por 3 meses, ele não vai ter imposto de renda. Você pode deixar ele por 10 anos, não vai ter imposto de renda. Agora, normalmente, pelo que eu vi até hoje, esses investimentos não são tão bons quanto os CDBs. Por quê? Digamos o seguinte, o que é melhor? Eu investir numa LCI que paga 100% do CDI ou num CDB que paga 120% do CDI. Se você fizer o cálculo proporcional, mesmo com pagando imposto de renda, o CDB nesse caso é melhor. Porque uma LCI ou uma LCA que paga 100% do CDB é equivalente a um CDB que paga 118% mais ou menos. Então, um que paga 120 é melhor. Por isso que nem sempre uma LCI e LCA vai ser melhor do que um CDB. Eu pretendo também fazer um outro vídeo separado falando sobre a diferença entre LCI, LCA e CDB, comparando uma com outra e quanto você vai ganhar aportando dinheiro em um CDB com valor X ou um valor Y, beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu já falei praticamente tudo sobre CDBs. Eu provavelmente devo ter esquecido alguma coisa. Se eu esqueci, ou eu faço um próximo vídeo falando sobre isso, ou eu boto aqui nos comentários alguma coisa que eu me lembre posteriormente a esse vídeo, tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se gostaram, deixe seu like, por favor. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho para as notificações. No próximo vídeo, eu quero falar agora sobre a renda variável. Diferente do que a gente falou até agora, tanto o Tesouro Direto quanto os CDBs, LCIs, eles são renda fixa. É uma coisa mais certa. Você coloca o dinheiro e ele vai sempre lucrar, tá certo? Já nesse que eu vou falar no próximo vídeo, as ações e os fundos imobiliários, eles são da renda variável, ou seja, é uma coisa mais arriscada, mas que você pode lucrar muito mais do que na renda fixa. Hoje em dia a renda fixa está melhor, mas pode ser que amanhã a renda variável esteja melhor. Tá certo, pessoal? Então é isso, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!